Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Fala conosco, fala uma palavra que nos edifica, que nos encoraja, que nos fortalece. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, no poderoso nome de Jesus. Declaramos céus abertos sobre este lugar, sobre essa atmosfera, sobre esse ambiente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre? Amém. Quem está alegre? Amém. Eu estou alegre, porque Jesus é o nosso Senhor. Amém. Ele é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa família, Senhor da nossa casa. Ele preparou essa atmosfera, esse ambiente para nós nessa manhã. E nós queremos, com todo o nosso ser, desfrutar, se alegrar e poder ser tocados pelo Senhor, ser tocados pelo seu Espírito. Trazemos como tema ainda dentro do livro de Apocalipse, aquilo que temos colocado diante da igreja, diante dos santos. Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu. Pode falar comigo? Sai dela, povo meu. Aleluia. Amém. Quando atentamos para o livro de Apocalipse, não queremos colocar ele como escatologia. Amém? Mas queremos falar das coisas que eram, que são e que hão de acontecer. Mas não queremos trazer neste livro medo, o espírito do medo. Não. Mas queremos produzir, por intermédio desse livro, aquilo que João viu e o que ele ouviu e o que ele testificou. Amém. Apocalipse capítulo 1. Amém? Vamos entrar aqui no capítulo 1 ainda. Amém? Não estou voltando, apenas estou dando base para o assunto que nós vamos entrar. Capítulo 1, versículo 9. Fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na sua perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João foi achado na ilha chamada Patmos. Patmos significa um lugar medonho, uma prisão. João estava num lugar medonho, numa prisão. Podemos dizer no lugar físico. Mas o ambiente que ele produziu ali foi um ambiente do Espírito. Porque o versículo 10 diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito. João foi transportado em espírito no dia do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Nós não apenas queremos estar aqui nessa manhã, neste lugar, mas nós queremos estar numa atmosfera e no ambiente do Espírito. Nós queremos sofrer nessa manhã uma transferência. Quem quer ser transferido? Amém. Aleluia. Você deve ser transferido do terrenal para o espiritual. João não foi impactado pelaquele ambiente terrenal, pelaquele ambiente de medo, pelaquele ambiente de tristeza. Não, aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente medonho, aquele ambiente prisional, não lhe impactou, porque ele foi transferido, ele foi transportado, ele foi arrebatado para o Espírito. Nessa manhã eu quero falar com pessoas que sejam transferidas para o Espírito. Aleluia! Amém. Uma pessoa no Espírito, ela é diferente
Fala assim, uma pessoa no espírito, ela é diferente. Uma pessoa no espírito, ela é diferente. Acontece algumas coisas com ela diferente. Fala. Acontece algumas coisas com ela diferente. Que coisas são essas? Fala assim, que coisas são essas? Uma coisa que acontece com uma pessoa no espírito, ela passa a ouvir. Amém. João passou a ouvir. Ele ouviu uma voz como de trombeta. Uma voz que falava com ele. Você precisa perceber, discernir, ouvir a voz que fala contigo. E essa voz que fala, ela pode trazer para você uma revelação. Aleluia. E se essa voz te trouxer uma revelação, a sua vida vai mudar. Porque a vida das pessoas não muda. É porque elas não têm uma revelação. A revelação é ver como Deus está vendo. E João não apenas ouviu, mas ele também viu. Viu o Filho do Homem. Aleluia. Ele viu o Senhor. Ele viu o Cordeiro. Ele viu. Aleluia. Eu tenho falado. Nós ouvimos, amém? Com os olhos. Perdão. Nós ouvimos com os ouvidos naturais. E vemos com os olhos naturais. Isso é natural. Mas quando você está na dimensão do Espírito, quando você é transferido para o ambiente, para a atmosfera do Espírito, você não vê as coisas mais de maneira natural. Você começa agora a ver de uma forma diferente. E uma pessoa no Espírito, ela anda na frente. Ela vê de maneira diferente. Ela vê além dos demais. Então você passa a ouvir com os seus olhos e ver com os seus ouvidos. João estava na dimensão espiritual. Então ele passou a ouvir com os olhos e a ver com os ouvidos. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi. E quando ele viu, ele ouviu. Quando você vê, você ouve. Quando você ouve, você vê. Isso é uma dimensão espiritual. Isso não é uma dimensão natural. Na dimensão natural, você realmente ouve com os ouvidos. Na dimensão natural, você vê com os olhos. Mas na dimensão espiritual, você vê com os ouvidos. E vê com os olhos. Amém? Vê com os ouvidos, perdão. Amém? Aleluia? Amém? A dimensão espiritual. Você vai ouvir com os seus olhos. E vai ver com os seus ouvidos. Na dimensão espiritual. Porque é diferente, irmão. O espiritual é diferente do natural. As coisas no natural só acontecem primeiro a partir do espiritual. Não acontece nada nessa terra sem primeiro o espiritual. Então João foi transferido para o espiritual. E ele começou a ouvir e começou a ver. E o Senhor falou para ele, amém? Aquela voz como de trombeta. O que vê, escreve. Aleluia. O que vê, escreve. Uma pessoa que tem revelação, ela se comunica de maneira diferente. Ela se expressa de maneira diferente. Ela fala de maneira diferente. Ela anda de maneira diferente. Ela se manifesta diante das pessoas de maneira diferente. Ela carrega
algo diferente. Aleluia. Aleluia. Então João, ele começou a ver. Porque algo que ele começou a ver e a ouvir no Espírito. Nós precisamos perceber qual a importância de vivermos e andarmos no Espírito. Você pode viver uma vida no natural, ou até mesmo na carne. Não terá benefícios. O benefício está em viver no Espírito. Aleluia. E quando estamos no Espírito, você sai do natural e passa a viver no espiritual. E no espiritual, os seus ouvidos se abrem. Os seus olhos se abrem. Você começa a ouvir mais. Você começa a ouvir mais a voz daquele que fala contigo. O seu ouvido começa a ficar mais apurado. Sabe, há dias que você precisa permanecer mais tempo na presença para você ouvir a voz. Se você estiver na presença, você vai ouvir a voz. Se você não estiver na presença do Espírito Santo, não haverá como você ouvir a voz. Mas se você estiver na presença do Espírito, você vai ouvir uma voz. Uma voz como voz de muitas águas. Uma voz que vai trazer para você o fluir da vida. Uma voz doce. Também uma voz como de trombeta. E essa voz vai mexer com o seu interior. Você vai sentir, alguém falou comigo. Aleluia. Alguém falou comigo. Glória a Deus. João, ele começou a descrever aquele que falava com ele. Ele começou a descrever. Ele começou a falar. Ele começou a ver. E no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva, como neve, os olhos como chama de fogo. Sim, para queimar toda a impureza, toda a contaminação na nossa vida. E ele continua dizendo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, voz como voz de muitas águas. Os pés representam julgamento. O Senhor, ele quer julgar essa terra. Mas para isso, ele precisa produzir os vencedores. Ele precisa produzir o seu testemunho. Ele precisa produzir um grupo de pessoas nessa terra que intercede. Um grupo de pessoas nessa terra que oram. Aleluia! Aleluia! E João, irmão, ele está ali naquele ambiente, naquela atmosfera, ouvindo e vendo. E tem uma voz de trombeta, uma voz de muitas águas. E é a partir dessa voz que a sua vida começa a mudar. Quem quer mudar de vida? Quem quer mudar de vida? Você precisa ouvir essa voz. A voz do Espírito. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo fica diferente. Seu coração acelera. Você começa a ganhar entendimento. Você começa a ganhar discernimento. Discernimento de espírito. Porque você ouviu a voz do Espírito.
A voz do Espírito, ela é inconfundível. Quando nós ouvimos essa voz, nós não ficamos de pé. Nós nos rendemos. Nós nos curvamos. O seu interior se curva. A sua mente se curva. O seu ser se curva. Toda a sua vida se curva. Você pode estar dizendo nessa manhã, nesta hora, o que essa palavra tem a ver comigo? Por que eu tenho que ouvir? Por que eu tenho que ver? Porque se você não ouvir e se você não ver, você não vai conseguir andar nessa terra. Na dimensão do Espírito. Você vai continuar andando no natural. Mas eu quero te ajudar hoje a começar a andar na dimensão espiritual. Você vê o que as pessoas não estão vendo. Você ouve o que as pessoas não estão ouvindo. Quer dizer, você vai começar a andar na frente. Você precisa gastar tempo. Apocalipse capítulo 8. Amém? Vamos subir. Amém? Apocalipse capítulo 8. Glória a Deus. Quem está aí comigo? Diz amém. Amém. Apocalipse capítulo 8. Diz o seguinte. Versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Versículo 2. Amém. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Amém? Eu não quero enfatizar o acontecimento, mas eu quero enfatizar a importância da oração dos santos. Aleluia! Para que você possa ouvir e ver, você precisa orar. E a sua oração precisa estar cheia de incenso. Ela precisa estar cheia de Cristo. Quanto mais você se volta para Cristo, quanto mais você se volta para a palavra. Aleluia! Essa oração não são orações vazias. São orações cheias de Cristo. Cheia de incenso. Cheio da palavra. Voltei-me para ver quem falava comigo. Você começa a orar no seu quarto. Voltei-me para ver quem falava comigo. Você está no quarto. Senhor, fala comigo. Senhor, fala ao meu espírito. Senhor, fala comigo essa manhã. Eu estou saindo. Espírito Santo, és bem-vindo. Vai comigo. Aonde eu for, aonde eu andar, aonde eu entrar, Espírito Santo, esteja comigo. Abre as portas, abre o caminho, me direciona. Aleluia! Uma pessoa que sai assim, ela sai já cheia do Espírito. Amém? Aleluia! Ela já sai cheia do Espírito, porque ela está gastando um tempo na presença. Ela está orando. E à medida que ela está orando, ela está se conectando. Se conectando ao Espírito. Se conectando à presença. Aleluia! Eu quero estar cheio da presença de Deus. Não quero andar nessa terra sem a presença.
Pessoas que andam nessa terra sem a presença de Deus, elas não sabem para onde vai, não sabem o que estão fazendo. Não tem dimensão nenhuma do que acontece no mundo do Espírito. Mas nós precisamos entender nessa manhã a importância de nós orarmos. A importância de você ter uma vida de oração. De ser um intercessor. De ser uma intercessora. Que dobra o seu joelho. Que curva o seu joelho. Irmão, haverá tempos difíceis. Nós já sentimos no nosso corpo. O irmão falou nessa manhã. Eu estou sentindo coisas no meu corpo. Não sei se vocês entenderam. Às vezes você não vê. Por que que você não vê? Porque você passa pouco tempo na presença. Então você não consegue ver as coisas que acontecem ao seu redor. Por isso é importante a vida de oração. Uma pessoa que ora é uma pessoa que ouve. Uma pessoa que ora é uma pessoa que ouve. Se você não ora, você não vai ouvir. Se você não ora, você não vai ver. Mas se você orar, seus ouvidos vão se abrir. Seus olhos vão se abrir. Aleluia! A sua oração vai começar a ter mais eficácia. O tempo que você passar na presença. Não corra, irmão. Quando você for orar, não corra. Fique ali. Fique ali por alguns minutos. Aleluia! Quando você está orando, utilizando a palavra, utilizando a Escritura, amém? Aleluia! Você está recebendo o falar de Deus. Quando você ora, você fala com Ele. Mas quando você lê, Ele fala contigo. Ah, você não entendeu. Quando você ora, você fala com Ele. E quando você lê, Ele fala contigo. Aleluia. Aleluia! Há um relacionamento, há uma comunhão, há uma conexão. A oração vai trazer uma conexão. E quando você ora, você traz o céu para a terra. Você liga o céu e a terra e o céu. Jacó estava, aleluia, dormindo. E quando ele estava dormindo, ele teve um sonho. E dentro do sonho, ele teve uma visão. E aquela visão lhe impactou a vida dele. Jacó falou: quão temível é este lugar. É a casa de Deus. É a porta dos céus. E eu não sabia. E ele viu uma escada. E ele viu anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. Havia um fluxo. Havia uma comunicação do céu e a terra. E ele ganhou essa visão. E essa visão mudou a vida dele. Você, quando está orando, você pode receber também uma visão. E essa visão pode te mudar. Amém. Aleluia! Amém. E se essa visão te impactar, você nunca mais será mais a mesma pessoa. Amém. Ainda vivemos uma vida mediana. Porque ainda não ganhamos uma visão clara do que Deus quer fazer nessa terra. Do quanto Ele precisa de nós. Do quanto Ele precisa gerar nessa terra um grupo de pessoas que intercede. Um grupo de pessoas que liga a terra e o céu e a terra. Não um grupo de pessoas animadas, não um grupo de pessoas agitadas, mas um grupo de pessoas que intercedem. Um grupo de pessoas que se movem no Espírito. Um grupo de pessoas que sabem, que estão pulsando
o que Deus quer fazer nessa terra. Deus quer produzir pessoas que oram. Pessoas que se curvam. Sabe, irmão? Eu não gosto de falar de mim mesmo. Mas eu vou dar um testemunho. Eu louvo ao Senhor pelos meus últimos 4 anos e meio que passei. Como pude aprender do Senhor a buscar Ele. Aprendi coisas que eu desconhecia. Que existe um Deus, que existe um Espírito, e que esse Espírito se manifesta. Que Ele fala, que Ele fala, que Ele traz direção, que Ele traz instrução. E quando Ele traz uma instrução, você deve obedecer. Entendi que quando eu estou orando nessa terra, eu estou mandando mensagens para o céu. Eu estou pressionando o céu. E à medida que eu pressiono o céu, as coisas do céu vêm para a terra. Se eu estava preso, eu sou liberto. Se eu estava doente, eu sou curado. Porque é uma pressão, irmão. Você tem que orar. Você tem que ligar. O Senhor nos deu autoridade. Ele deu autoridade para a igreja. Para ligar a terra e o céu. O céu e a terra. A igreja tem essa autoridade. A igreja precisa perceber, nesse tempo, o quão é importante uma vida de oração. Não é falar de oração. Não é entender sobre oração. Mas é ter uma prática da oração. É se derramar aos pés do Senhor. Então, quando você ora nessa terra, você pressiona o céu. E as coisas do céu vão descer para a terra. Vão manifestar na sua vida. E as coisas começam a acontecer. Aleluia. Sabe, muitas dores de cabeça. Dói aqui, dói ali. Você sente aqui. Mas você não ora. Dormiu bem, mas acordou. Dor na coluna. Coluna está a doer. Músculo do braço está a doer. Perna está a doer. Você simplesmente ignore. Não ignora, irmão. Não ignora nenhuma dor que vem no seu corpo. Não ignore nenhum mau sonho. Você tem que imediatamente se levantar em oração. Imediatamente. E quando você orar, Deus vai agir. Quando você orar, Deus vai agir. Porque nós temos um Deus que age. Um Deus que opera. Aleluia. João foi vendo essas coisas. Foi ouvindo essas coisas. E notificou. E escreveu. E hoje nós podemos olhar para o livro de Apocalipse, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, com os olhos de alguém que ora. E à medida que você orar, você vai querer orar mais. À medida que você interceder, você vai querer interceder mais. À medida que você suplicar, você vai querer suplicar mais. À medida que você dá ações de graça, você vai querer dar mais ações de graça. Aleluia! Amém. Você vai entender que quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais Ele vai fazer um diagnóstico da sua vida. Amém. Aleluia! Ele vai mostrar para você, filho, filha, isso aqui não está bom. Esse caminho que você está andando não está bom. Essas pessoas que você está conectada não está bom. Eu tenho te mostrado, eu tenho te falado.
Essa é a diferença de uma pessoa no espírito. Ela ouve, ela discerne, ela entende, ela compreende. Seus olhos são abertos, sua mente começa a compreender, a entender de maneira diferente. Há muitos bloqueios na nossa vida e o Senhor quer desbloquear, irmão. E para Ele desbloquear, você precisa estar no Espírito. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Por isso clamamos nessa manhã, Senhor, me enche com o Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Porque uma pessoa no Espírito, ela ouve diferente, faz coisas diferentes, caminha diferente. Aleluia! Amém. Então, quando chegamos, que vemos o livro de Apocalipse, vemos que o Senhor quer produzir pessoas que oram. Amém. Ele quer produzir também os vencedores. Amém. Aleluia! Amém. Eu quero ser um vencedor. Aleluia. Eu quero vencer. Amém. Ainda que a Babilônia religiosa, a Babilônia material, nós temos que vencer. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, fala, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sabe, hoje existe um ambiente religioso. Não é um ambiente espiritual, é um ambiente religioso. Quando eu falo de um ambiente religioso, eu falo de um ambiente com costumes, um ambiente cheio de tradições, um ambiente que não dá liberdade para o espírito fazer. Eu não estou falando de ficar caindo no chão, eu não estou falando de ficar pulando, mas se o espírito fizer, que ele faça. Mas eu estou falando de algo que hoje se impede de que as pessoas vivam a realidade do Espírito Santo. Por causa da tradição, você não pode fazer isso, você não pode tocar naquilo. Se você orar um pouquinho mais alto, é problema. Se você se movimenta mais um pouquinho, é problema. Esse é pentecostal. Esse é tradicional. Não, irmão. Nós precisamos viver no Espírito. Amém. Nós precisamos estar no Espírito. Mas o espírito de religiosidade, ele é controlador. Ele controla as pessoas. Controla ambientes. Jezabel, ela era controladora. Ela matava os profetas. Sabe, irmão? Às vezes, você quer adorar. Você quer ter uma manifestação maior exterior. Mas alguém vai dizer para você, não, irmão, cuidado. Cuidado para você não ir para a alma. Você vai para onde, então? A Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor. E o meu espírito se alegrou no meu Deus, meu Salvador. Amém. Irmão, nós temos espírito. Amém. Nós temos alma. Amém. E nós temos o corpo. Nos enchemos do Espírito. E aquilo que está no nosso espírito, que é espírito, transborda para a nossa alma. Amém. E o nosso corpo vai expressar. Aleluia! Amém. Não é mal você se alegrar. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Quer pular? Pula! Amém. Mas pula no Espírito. Amém. Quer cantar? Canta no Espírito. Amém. Quer adorar? Adore no Espírito. Amém. Faça tudo no Espírito. Amém. Com ordem e com decência. Amém. Mas esse espírito religioso, ele é crítico. Ele é analítico. Analisa aquele que ministra, analisa aqueles que adoram, analisa aqueles que cantam. Passamos na reunião como juízes. Eu quero saber quem é que te estabeleceu como juiz de alguma coisa. Deus não estabeleceu nós como juízes, mas como um povo de propriedade exclusiva, nação santa. Aleluia. Ele não te estabeleceu como juiz. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Então, essa Babilônia religiosa, sai dela. Amém. Sai dela. Sai
Às vezes, ele entrou dentro de você com a sua crítica. A Babilônia religiosa, ela induz os filhos de Deus a se prostituírem com ídolos mudos. Hoje nós vemos tantas pessoas adorando a coisas que não é o Senhor, que não é Deus. Mas nós queremos adorar um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Um Deus que nos dá vida. Um Deus que nos dá paz. Amém? Um Deus que nos dá vida e um Deus que nos dá paz. Sai dela, irmão. Tira ela de dentro de você. Com os seus costumes. Às vezes criticamos os irmãos. Julgamos os irmãos. Isso é a atitude de um vencedor. Um vencedor não age assim. Um vencedor não opera assim. Um vencedor, ele opera de maneira diferente. Ele age de maneira diferente. Quando todas as coisas estão negativas, a sua mente é uma mente positiva. Quando as pessoas estão falando de maneira contrária, o país está mal. Ele fala assim, tudo vai bem. O país está mal. O país está mal. Como é que você diz? Assim, não parece. Vencedor é assim. Tem atitude de vencedor, irmão. O país vai mal. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Amém. Glória a Deus. Tá faltando dinheiro. Tudo vai bem. Carro tá com defeito. Tudo vai bem. Aleluia. Meu filho tá doente. Tudo vai bem. Glória a Deus. Essa é a atitude de um vencedor. Aleluia. Amém? Aleluia. O arroz faltou em casa, né? Tudo vai bem. A farinha faltou em casa. Tudo vai bem. Glória a Deus. Aleluia. Tudo vai bem. Amém. Tudo vai. Bem. Essa é a atitude de um vencedor. Ele não olha com os olhos naturais. Porque ele sabe que o Deus que provê todas as coisas vai agir. Aleluia. Vai operar. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Aleluia. Então o vencedor, ele marcha em oposição a este mundo, a este espírito religioso, a Babilônia religiosa, a Babilônia material. Aleluia. 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 Irmão, o Senhor tem cuidado de nós. Amém. O Senhor cuida de nós. E esses vencedores precisam dar testemunho. É verdade. Testemunho de Jesus. Nós precisamos dar testemunho nessa terra. Nós estamos aqui para isso. A igreja está nessa terra para dar testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Depois você pode ler em casa. Fala sobre isso. Do testemunho. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Tudo diz respeito ao testemunho de Jesus. Amém. O que é que o Senhor quer produzir nessa terra? O seu testemunho. Amém. Pessoas que oram Amém. serão vencedores. Amém. Gera um coração de um vencedor. E elas passam a dar testemunho de Jesus Cristo. Eu quero dar testemunho de Jesus nessa terra. Aleluia. Eu quero falar acerca dele. Amém. Eu quero viver por ele, Sim. por meio dele. Aleluia. Não importa quanto tempo passe, mas eu quero viver uma vida dando testemunho, falando dele, falando do seu amor, apressando a sua vinda. Não apenas esperando, irmão, mas apressando a vinda do nosso Senhor. Amém. Aleluia! Aleluia! Amém. Sabe?
Essa Babilônia precisa cair. Amém. Cair na nossa vida. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que comer, com beber, com vestir, em ter grandes carros, em ter grandes casas. Não é proibido, irmão. Mas não é tudo. Amém. Aleluia. O mais importante nessa terra é ter uma vida com Deus. Amém. É ter uma vida no Espírito. Aleluia. É dar testemunho de Jesus. É ter um coração de um vencedor. Sabe, irmão? Eu quero estar nessa terra com os olhos no céu. Amém. Amém? Enoque, né? Enoque, né? Ele estava nessa terra, mas com os olhos no céu. Ele andou com Deus. Quem quer andar com Deus? Quem quer andar com Deus? Glória a Deus. Vamos andar com Deus nessa terra. Glória a Deus. Vamos manifestar Ele nessa terra. Amém. Vamos dar testemunho dEle. Até que Ele venha. Até que ele venha. E podemos dizer, em cada reunião, Maranata, Amém. ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Essa deve ser a nossa expectativa, irmão. Amém. Vem, Senhor Jesus. Venha. Vem. Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito. Vem. Espírito. Vem. Aleluia. Amém. Oh, Senhor. Dá testemunho dele, irmão. Amém. Viva por ele. Amém. Dando testemunho dele. Seja na sua casa. Amém. Seja no seu trabalho. Amém. Seja na universidade. Onde quer que você vá. Dá testemunho dele. Aleluia. Porque ele virá. Amém. Ele virá. Ele virá. Paulo falou que ele carregava no corpo as marcas de Cristo Jesus. Sabe, um vencedor é alguém que carrega no seu corpo as marcas. Aleluia. E quando eu estava falando dos meus 4 últimos anos, falando das minhas experiências, me lembro, irmão, quantas lágrimas. Mas Deus estava forjando. Aleluia. Deus estava formando o caráter. Aleluia. Não fique com medo do deserto. Amém. O deserto é só uma maneira que Deus tem de trabalhar em você, de formar em você um caráter vencedor. O caráter de alguém que não vai lhe negar. Quando vier as dores, quando vier os sofrimentos, quando vier as angústias, quando vier as tribulações, você não vai negar o Senhor, Amém. porque você é alguém que foi forjado, Amém. Graças a Deus. aleluia, Amém. por meio do sofrimento, Amém. por meio das angústias, Aleluia. por meio da dor. Amém. Aleluia! Aleluia. Eu estou alegre no meu espírito, Amém. Glória a Deus. porque a Babilônia tem que cair, irmão. Tanto a religiosa quanto a material. Não fique preocupado em ganhar várias coisas, irmão. Pelo contrário, tudo que você ganhar, invista no reino. Invista no reino. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Invista, irmão, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Investe no reino. Eles estarão guardados, estarão protegidos da hora da provação que virá sobre essa terra. Amém. Aleluia. Amém. Que o Espírito do Senhor Amém. nos dê força, irmão, Aleluia. para prosseguir, para avançar, para continuar. Termino essa palavra dizendo aos irmãos, aleluia, Amém. sede fortalecidos no Senhor Glória a Deus. e na força do seu poder. Amém. Avancem, irmão, Aleluia. continuem, perseverem, orem, Amém. sejam vencedores, Aleluia. deem testemunho, não se cale, aleluia, até que ele venha, Até que eu venha. até que ele venha, Até que ele venha. esperando e apressando o dia do nosso
Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Graça e paz. Amém.